Acho que já ouvimos falar do retorno da lei número 38 de 2018, de 7 de agosto, sobre a autodeterminação da identidade de género e expressão de género, que foi revogada, retornando o regime de 2011. Não sei se ainda foi revogada ou não, ok? Não tenho a certeza. No entanto, a lei e contendo as alterações de 2024, esta que eu vou apresentar, portanto era a que estava em vigor até ao momento em que foi decidido, ou ainda será, não sei se já foi, mas já foi decidido com a aprovação do diploma por parte do CDS, do PSD e do Chega, a revogação, ou o retorno neste caso, do regime 2011. Pronto, e colocando fim a este. Eu próprio tinha uma ideia diferente das regras que estavam subjacentes a esta questão da autodeterminação da identidade de género e expressão de género. E creio que todo que agora, já antes tinha as ideias erradas de como funcionava, e agora com esta alteração, muita gente a favor, creio que desconhece o real funcionamento que estava em vigor, acreditando que era algo muito mais desregularizado do que de facto é. E portanto, eu queria trazer aqui o documento do regime anterior de forma a clarificar e a vermos juntos, portanto, se de facto merecia alteração ou não. Trazendo também estes dois temas que são complementares para o entendimento do documento. Ok. Artigo 1º, para começar. A presente lei estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Portanto, este é o objeto da lei. Artigo 2º. Proibição da discriminação. Todas as pessoas são livres e iguais em direitos, sendo proibida qualquer discriminação direta ou indireta em função do exercício do direito à liberdade de género e expressão de género e do direito à proteção das características sexuais. Portanto, toda a gente é livre de se expressar em termos de género como bem entender, sendo condenadas, como veremos a seguir, as entidades privadas que cumprem a presente lei e as entidades públicas garantem o seu cumprimento e promovem no âmbito das suas competências as condições necessárias para o exercício efetivo do direito à autodeterminação de género e expressão de género e do direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Portanto, no fundo, é proibido discriminar alguém pela sua identidade de género e expressão. O que, para qualquer pessoa que acredite nas liberdades individuais, acho que fará sentido, não é? Na medida em que cada um é livre de se exprimir como quiser e isso não diz respeito a qualquer outra pessoa, desde que não entre na esfera privada de outro, certo? De outrem. Ok. Artigo 3º. Autodeterminação da identidade de género, expressão de género e orientação sexual. O exercício do direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género de uma pessoa é assegurado, designadamente mediante o livre desenvolvimento da respectiva personalidade, de acordo com a sua identidade e expressão de género. Quando, para a prática de um determinado ato ou de procedimento, se torna necessário indicar dados de um documento de identificação que não corresponda à identidade de género de uma pessoa, portanto, se eu, por exemplo, me identificar como mulher e não como homem, sendo que o género que me foi atribuído à nascença foi homem, se eu quero apresentar-me como mulher e me for necessário para um ato qualquer ou procedimento legal a apresentação de documento de identificação, o que é que eu posso fazer? Isto vem em seguida. Esta ou os seus representantes legais podem solicitar que essa indicação passe a ser realizada mediante a inscrição das iniciais do nome próprio, que consta no documento de identificação, precedido do nome próprio adotado face à identidade de género manifestada, seguido o apelido completo e do número do documento de identificação. Portanto, para eu me identificar, isto para evitar situações em que a pessoa que se identifica com outro género se veja desconfortável,
e já entraremos na parte da disforia de género para que isto fique melhor compreendido, para quem não percebe. Eu poderia, caso fosse transexual, por exemplo, apresentar as iniciais do meu nome próprio, que está no documento de identificação, portanto, o meu nome atribuído à nascença, precedido do nome próprio adotado por mim. Imaginemos que o meu nome é Manuel e eu quero ser tratado por Sofia. Eu posso apresentar-me como M, que é para referir o nome do documento de identificação, Sofia, seguido do apelido completo e também o número de documento de identificação. Portanto, não dificultando, sendo possível a identificação, sem me colocar numa posição desconfortável. Creio que aqui também não há nada que possa causar dúvidas, inquietações, não sei, críticas, enfim. São proibidas quaisquer práticas destinadas à conversão forçada da orientação sexual e identidade da expressão de género, o que creio eu que seja mais ou menos consensual, que qualquer prática que pretenda converter forçadamente alguém que se identifique como homossexual ou transgênero ou o que seja, deve ser proibido, certo? Porque está a condicionar. Primeiro porque isso não assenta em nenhuma base científica de que é possível mudar a orientação sexual de alguém. Portanto, não tem base científica e pode causar até muito sofrimento à pessoa. Portanto, e depois aqui já entraremos na parte da disforia de género novamente. Quando surgir o termo, eu vou referir isto e já dá para compreender melhor. Artigo 4º. Proteção das características sexuais. Todas as pessoas têm o direito a manter as características sexuais primárias e secundárias. Ok. Artigo 5º. Modificações ao nível do corpo e das características sexuais da pessoa menor intersexo. E esta parte é muito importante porque as pessoas vão ler da forma errada, muita gente. E convém explicar. Salvo em situações de comprovado risco para a saúde, portanto, em caso de situações de risco para a saúde, o que vem a seguir não vale. Os tratamentos e as intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza que impliquem modificações ao nível do corpo e das características sexuais das pessoas, portanto, seja cirurgia, através de medicação, o que seja, desde que implique modificar o corpo ou uma característica sexual de alguém, que seja menor e intersexo, que já vamos perceber o que é, não devem ser realizadas estas questões até o momento em que se manifesta a identidade de género. O que é que este artigo nos está a dizer? Que eu, por exemplo, se sou intersexo e menor de 18 anos, só posso realizar qualquer intervenção que implique modificações no corpo e nas características sexuais próprias minhas, só as posso realizar se não houver comprovado risco de saúde e quando a minha identidade de género for manifestada por mim. Alguns vão dizer, mas um menor não tem capacidade para dizer qual é o sexo dele e isso é muito arriscado porque são modificações que podem ser para a vida toda. E aqui preciso perceber o que é intersexo, porque eu acho que isto causa confusão. Intersexo, vamos ver aqui o que significa ser intersexual. A intersexualidade é um termo genérico usado em referência a um amplo grupo de pessoas que têm características sexuais não abrangidas pelas normas típicas e binárias de masculino ou feminino. Aqui incluem-se características sexuais primárias, como as dos órgãos genitais internos e externos, sistemas reprodutivos, níveis hormonais e cromossomas sexuais e também características sexuais secundárias que se tornam evidentes com a puberdade. Ser intersexual é sobre as características biológicas e não sobre a identidade de género per si. Não é também sobre a orientação sexual. As pessoas intersexuais têm muitas orientações sexuais. Qual é o ponto? Não é sobre quem eu me sinto atraído, portanto, não é sobre eu ser homossexual ou bissexual ou outra orientação sexual. E também não é sobre como eu me sinto a nível de género. Me sinto rapaz, me sinto rapariga. Ser intersexual é uma condição mesmo biológica, portanto, a pessoa que é intersexual nasce
com elementos do sexo feminino e masculino, conjuntamente, portanto, não se encaixa no típico masculino ou feminino. É uma mistura, digamos assim, simplificando, de elementos biológicos, físicos, naturais do sexo. E estas pessoas, portanto, ficam, é difícil atribuir à nascença qual é o seu género. Porque normalmente, na sociedade hoje em dia, atual, não é? E historicamente, o género é atribuído conforme o sexo. Portanto, se eu sou sexo masculino, o meu género será homem. Claro, depois já há os casos de transexualidade, obviamente, mas isto é a forma como acontece na maioria dos casos. E uma pessoa intersexo não se determina facilmente qual é o sexo entre masculino e feminino. Não se determina se é à nascença se é homem ou rapariga, ou se é rapaz ou rapariga, porque não é possível. Há uma mistura. E, consequentemente, tem que ser a própria pessoa a manifestar a sua identidade de género. Ao longo do tempo, vai começando a apresentar traços considerados mais masculinos ou femininos e, consoante isso, vai manifestando a sua identidade de género real, a que está lá dentro, a que está dentro de si. Porque não há outra forma de o fazer. Pronto. E nestas situações, para não haver situações de disforia de género e em que a pessoa, o menor neste caso, não se encontra de acordo com o seu corpo, que nem é bem uma coisa nem outra nos termos binários de género, pode efetivamente, só nesta situação de ser intersexo, fazer intervenções cirúrgicas e farmacológicas que vão mudar o seu corpo ou as características sexuais. Pode. Mas não é qualquer pessoa. É uma pessoa intersexo. Ok? Isto é bom realçar, tendo em conta que não pode, para isto acontecer, haver risco para a saúde e a manifestação da sua identidade de género tem que se ter realizado já. Ok? Para evitar qualquer risco de arrependimento. Portanto, é isto. Eu acho que isto era o artigo mais interessante, agora eu vou começar a passar mais à frente. Artigo 6º. Procedimento. O reconhecimento jurídico da identidade de género pressupõe a abertura de um procedimento de mudança de menção do sexo no registro civil e da consequente alteração de nome próprio mediante requerimento. O procedimento referido do número anterior tem de ser confidencial, ok. A mudança da menção de sexo no registro civil e consequente alteração das no rendimento. São sobre a identidade de género de uma pessoa preferida por uma autoridade ou tribunal estrangeiro de acordo com a legislação desse país já reconhecida nos termos da lei. Pronto, eu vou disponibilizar o documento através de um link, se calhar na descrição. Portanto, quem quiser ver tudo, poderá ver. Eu vou avançar um pouco mais rapidamente para os artigos que acho que são os que causam mais confusão, para mostrar realmente como é que as coisas são e não como as pessoas acham que as coisas são ou eram. Portanto, tem a legitimidade, esta parte é interessante do artigo 7º. Tem legitimidade para requerer o procedimento de mudança da menção do sexo no registro civil e da consequente alteração do nome próprio das pessoas de nacionalidade portuguesa maiores de idade e que não se mostram interditas ou inabilitadas por anomalia psíquica, cuja identidade de género não corresponde ao sexo atribuído na nascença. Ou seja, só pessoas transgênero, ou seja, cuja identidade de género não corresponde ao sexo atribuído à nascença, só essas pessoas que são maiores de idade e que não se encontram interditas por qualquer anomalia psíquica é que podem requerer o procedimento de mudança da menção do sexo no registro civil. Nem se trata de mudança cirúrgica aqui. Mudança do sexo no registro civil e do nome. Ok? Só estas pessoas. As pessoas de nacionalidade portuguesa e com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos, portanto, menores de idade entre os 16 e os 18, podem requerer o procedimento de mudança de menção do sexo no registro civil e consequente alteração de nome próprio, através dos seus representantes legais, normalmente os pais, devendo, de forma a apurar o consentimento expresso, livre e esclarecido desta alteração, ser requerido mediante ser requerido um relatório
a qualquer médico da ordem dos médicos ou qualquer psicólogo na ordem dos psicólogos que ateste exclusivamente a capacidade de decisão e vontade informada, sem referências a diagnóstico de identidade de género. Portanto, qual é a questão aqui? Eu tenho 16 anos, supondo. Os meus pais veem que, de facto, eu mostro que, de facto, preciso de mudar. Não me identifico com o género que me foi atribuído à nascença, sou transgénero, quero mudar de género. No registro civil. Portanto, quero mudar a menção do sexo no registro civil e também quero alterar o meu nome. Se os meus pais permitirem, eu posso, mas não é só chegar ao registro civil e mudar. Isto é bastante importante de se perceberem. É preciso que um médico ou um psicólogo, através de um relatório, me ateste, não é, que eu tenho capacidade de decisão e vontade informada, que não tenho nenhum impedimento ao nível da capacidade, neste caso, de escolha informada, que me vai impedir de fazer esta alteração. E para evitar, precisamente, casos em que as pessoas se arrependam. E, realço, é apenas uma menção do sexo e do registro civil e a alteração de nome próprio aqui que é alterado. Não é nada físico, não é nenhuma cirurgia. Ok? E mesmo assim é preciso sim, ao contrário do que muita gente pensa, um atestado médico. Mas não um atestado que diga, não, tu és homem ou tu és mulher. Não, para evitar situações de discriminação, etc., porque não é o médico ou o psicólogo que sabe como é que o jovem ou a pessoa transgénero se sente, não é? Portanto, é apenas um documento que vai, um relatório que vai mostrar que a capacidade de decisão e vontade informada está presente nesta decisão de mudar de sexo no registro civil, etc. A pessoa intersexo pode requerer procedimento de mudança da menção de sexo no registro civil e da consequente alteração de nome próprio a partir do momento que se manifeste a respectiva identidade de género. A pessoa intersexo não tem que passar por este procedimento, pode apenas alterar a partir do momento em que a sua identidade de género se manifeste, o que é natural, certo? É natural, porque se não é possível determinar qual é o sexo daquele indivíduo à nascença, ou melhor, é intersexo, o género não pode corresponder, porque não existe um género correspondente ao intersexo, assim, na generalidade, não há um consenso de algo correspondente a isso, não é? Na sociedade. E, portanto, é deixar que o jovem cresça, a pessoa cresça, se desenvolva a sua identidade de género e depois se possa determinar qual é que é. Portanto, se começar a agir mais como rapariga ou como rapaz nos termos que normalmente temos dessas palavras, na noção que temos dessas palavras em geral, é mediante isso que se vai determinar o sexo, que aparecerá no registro civil e também o nome próprio do indivíduo. Simples. O procedimento de mudança da menção do sexo no registro civil e da consequente alteração de nome próprio tem início mediante requerimento. Ok, isto são coisas mais... são coisas mais específicas, nada assim que nos interesse. Ok. O Estado deve garantir a quem o solicitar a existência e o acesso a serviços de referência ou unidades especializadas do Serviço Nacional de Saúde, designadamente para tratamentos e intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de natureza destinadas a fazer corresponder o corpo à sua identidade de género. Ok, portanto, sim, é possível fazer cirurgias pelo Serviço Internacional de Saúde. A Direção-Geral da Saúde define no prazo máximo de 270 dias um modelo de intervenção através de orientações e normas técnicas a serem implementadas pelos profissionais de saúde no âmbito das questões relacionadas à identidade de géneros. Ok, pronto, aqui é dizer que sim, as pessoas têm direito do Serviço Nacional de Saúde a fazer essas alterações. E é neste âmbito que, porque eu não sei onde é que é referida aqui a questão da disforia de género, portanto, agora é que acho que é o momento mais oportuno para referir isto. Porque haverá pessoas que vão dizer, não devíamos estar a pagar para pessoas poderem fazer isso, porque eu não concordo. Vamos aqui a um bocadinho de factos, não é? De coisas constatadas, factuais. O que é a disforia de género? É o nome dado ao sofrimento psicológico que algumas pessoas sentem pelo facto de o seu corpo não corresponder com o género com que se identificam. Certo? Por exemplo, se uma pessoa nasceu com sexo biológico masculino, corpo de rapaz, como se identifica no feminino,
sendo que é uma rapariga, sofre com o facto de o corpo não corresponder a um corpo biologicamente feminino. Ou seja, eu, por exemplo, identifico-me como um rapaz, nasci com o sexo biológico masculino, mas se me identificasse como uma rapariga, iria provavelmente sofrer com o facto do corpo não corresponder ao biologicamente feminino. Portanto, é isso que se trata. Trata-se disso. A disforia de género. É um sofrimento que pode desenvolver depressão, etc. Ok? Portanto, é algo grave. Não é algo inventado. Não é algo... É algo que já foi... que é um facto e é constatado e tem consequências na vida da pessoa. Podem ser danosas para a saúde dela e por isso é que é necessário e por isso é que existem estes procedimentos cirúrgicos, etc. Porque de facto as pessoas sofrem com isto. Okay? Há realmente consequências para a saúde das pessoas que torna mais saudável fazer cirurgias do que manter-se nos corpos que as incomodam, certo? Aqui há algumas consequências. Pode provocar ansiedade, depressão e baixa autoestima, isolamento social, medo do julgamento ou rejeição, dificuldade nas relações familiares, amorosas ou escolares, comportamentos autolesivos ou risco de suicídio, ok? Particularmente na adolescência, quando o corpo começa a desenvolver características indesejadas, e por isso é que há pessoas que defendem bloqueadores hormonais, certo? A Ordem dos Psicólogos Portugueses refere que é importante conhecer a natureza, a duração e consistência da experiência de disforia de género, uma vez que a pessoa que sofre pode não partilhar a sua experiência e emoções com os mais próximos ou com os profissionais de saúde. É raro ocorrer uma mudança abrupta ou superficial da identidade de género. Portanto, isto não acontece com grande frequência. Não é assim tão fácil uma pessoa se arrepender de fazer a cirurgia. Por isso, é importante ir avaliando continuamente os sinais de disforia de género. Portanto, ok, é assim que as coisas são. Não é algo inventado. É algo que pode causar sofrimento à pessoa. E por isso é que é preciso todos estes procedimentos. Aceitar as pessoas no género que elas se identificam, tratá-las dessa forma e, se necessário, devido à diferença de género, lá está, tratamentos ou intervenções cirúrgicas, farmacológicas, etc. Aqui, isto eu vou avançar, ok? Porque diz respeito ao sistema educativo, medidas que promovam que não haja discriminação e que as pessoas estejam protegidas na sua manifestação de género, da identidade de género, etc. No entanto, houve aqui coisas inconstitucionais, portanto não vale a pena estar a ler porque eu não sei ao certo o que é inconstitucional, o que é que estava em vigor, o que é que não estava. De qualquer forma, é essa a ideia. E podem ler o documento na íntegra que eu vou deixar. Sem prejuízo do recurso à via judicial, as partes podem submeter os litigios de emergência. Pronto, isto aqui é só uma questão mais jurídica. Ok. Ok, eu acho que no fundo é isto, certo? Não há assim mais nada. Podem ler o documento na íntegra se o desejarem. Vou deixar nos comentários ou na bio, na descrição, o documento. Espero que isto tenha sido de alguma forma esclarecedor. E é isso.